A Monster Who Levels Up capítulos 87 ao 91. Verdade. Parte 1. As mudanças na vida de Saidin depois de evoluir para o licantropo foram bastante variadas. Em primeiro lugar, sua aparência externa não havia mudado tanto. Mas as habilidades físicas haviam passado por uma enorme mudança. Embora, tendo dito isso, talvez ele tenha se tornado muito famoso ou algo assim quando ele fez sua primeira aparição pública. Havia rumores silenciosos de que ele tinha algum trabalho feito em seu rosto às escondidas. Como exemplo, ele não teve que assumir a forma de um lobo para torcer metal com as próprias mãos. Para não mencionar que ele também poderia cortar mana dos cavaleiros também. E graças a muitos novos passivos que ele adquiriu. Tanto o Orc quanto as formas Goblin também desfrutaram de aumento de poder. Juntamente com sua forma humana. Notavelmente, a sinergia entre a forma Goblin e as habilidades passivas do licantropo eram tão boas que levaram Saidin a pensar seriamente em nivelar sua forma Goblin a sério. No entanto, nem toda mudança poderia ser classificada simplesmente como positiva. Foi durante o treino. Ele ficou assustado de repente. Observando Yi entrar em pânico depois que ele destruiu o mana com o golpe literal de punho único. Ele estava com medo. Imaginando se ele seria capaz de suprimir os instintos do licantropo que eram tão fortes quanto o poder que ele acabará de demonstrar. Involuntariamente. Mas parecia que a personalidade de Saidin havia mudado sutilmente também. Sem que ele fosse capaz de notá-la. E coisas como suas preocupações foram rapidamente esquecidas. Obrigado pelo seu trabalho árduo hoje. Ele começou a massagear os ombros de Yi enquanto ela se sentava no chão da instalação de treinamento. Sua respiração superficial e pesada. Foi a primeira vez que ela entrou em contato físico também conhecido como skinship com Saidin. Mas como ela não sentiu nenhum motivo oculto por trás de suas ações. Para não mencionar que também parecia refrescante. E Yi não ofereceu nenhuma resistência. Ah. Sim. Isso é bom. Embora ela tenha respondido dessa maneira. Yi podia definitivamente sentir um brilho frio sendo disparado em sua direção. Ela não precisou verificar para descobrir quem estava por trás disso. Bem. Então. Senhorita Yi. Vou sair primeiro. Tome cuidado durante o restante de seu treinamento e, por favor, dê sua consideração ao processo de recrutamento para os novos membros da sociedade. Saidin falou com ela. Qin Saidin fez um pedido a todos os membros atuais da sociedade. Separado do segundo recrutamento aberto a ser lançado em breve. Ele lhes disse para selecionar pessoas que pudessem servir como seus próprios subordinados diretos, dentro da sociedade. Sim. Senhor. Estou trabalhando muito duro agora. Yi respondeu entusiasticamente. Na verdade, já havia uma ou duas pessoas ocupadas tentando beijá-la. Depois de alguma forma ouvir sobre essa coisa toda. Caramba! Havia alguns cavaleiros com bons antecedentes perguntando a ela se ela gostaria de algum novo equipamento. Mesmo como Yi se concentrava mais na natureza de uma pessoa mais do que em qualquer outra coisa. Tais comportamentos a faziam se sentir um pouco amarga por dentro. Mas ainda assim, ela aceitou isso como resultado do prestígio de sua sociedade subindo tão alto. Ah! Né? A propósito, mestre da guilda, você não agendou minha tatuagem algumas semanas atrás? Ela, de repente, lembrou-se disso. O tratamento especial que apenas os membros do monstro receberam.
As Magic Tatotos, a coisa que fez praticamente todos os outros cavaleiros e magos enlouquecerem de inveja e ciúme. A coisa que algumas pessoas criticaram como sendo uma trapaça que nem sequer exigia o devido trabalho duro de seus destinatários. Finalmente, foi a vez de ir depois que os outros já se divertiram. Certamente. Você não esqueceu. Não é? Para obter uma ascensão de Yu Sai-Yung. Yi-Rin deliberadamente se aproximou de Sai-Jin com passos de flerte e começou a tocá-lo levemente aqui e ali. Ela podia ouvir uma pessoa rangendo os dentes de algum lugar. Mas Yi-Rin também levemente ignorou isso. Claro. Não esqueci. Por favor. Venha me encontrar no sábado da próxima semana. Sai-Jin sorriu e respondeu. Depois saiu do centro de treinamento. Não muito tempo depois. Yu Sai-Yung o aproximou de Yi-Rin em uma marcha furiosa e pisada. Uni. Você está declarando guerra abertamente. Yu Sai-Yung estreitou os olhos e brilhou. Mas... Não sei o que você quer dizer. Yi-Rin simplesmente respondeu de volta com um sorriso descontraído. Como conseguimos um convidado tão importante para hoje? Tenho a sensação de que nossas classificações vão subir pelo telhado. Um programa de atualidades podia ser visto na TV. Seu formato era bastante simples na execução. Tanto que havia apenas algumas cadeiras presentes com um fundo preto no estúdio. O mestre de cerimônias e o convidado simplesmente conversavam sobre os tópicos atuais do botão quente. Mas seria imprudente descartar este show por causa de sua simplicidade, já que era conhecido como o melhor de seu tipo na República da Coreia. Afinal, a sociedade número 1 que as pessoas desejam participar. Os funcionários número 1 da sociedade desejam trabalhar. Além disso, entrando no mundo dos negócios propriamente dito com o estabelecimento da corporação. TM, por favor. Dê as boas-vindas ao presidente da Sociedade do Monstro. Sr. Kim Sai-Jin. Quando o mestre de cerimônias terminou sua introdução, Sai-Jin dentro da tela da TV abaixou a cabeça em direção à câmera. Como vai? O nome é Kim Sai-Jin. Eu tenho que dizer. Estou muito intrigado. Você não se recusou a fazer uma aparição em praticamente todos os shows por aí. Por que você concordou tão facilmente em vir nessa? A voz do mestre de cerimônias estava aparentemente cheia de orgulho. Bem, isto é. A razão é simples. Na verdade, eu sou um fã deste show por um tempo agora. E parece que a nossa sociedade tem estado no centro das atenções da mídia com bastante frequência ultimamente. Então, eu decidi vir aqui e arranhar essa coceira de curiosidade na plateia de casa. Além disso, esta foi a parte mais importante. Acontece que seu programa tem o menor tempo de gravação em comparação com os outros. A verdadeira razão de Sai-Jin para essa aparição foi sua própria curiosidade. Depois de evoluir para o licantropo, Sai-Jin perdeu um pouco de inibição em sua personalidade. E agora? Tendo muita margem de manobra com seu tempo, ele estava ficando bastante interessado em aparecer em um programa de TV. Aconteceu que este o chamou primeiro antes de qualquer outra pessoa. Haha. Você tem um bom senso de humor. Senhor. É verdade que não levamos muito tempo para gravar. No entanto, o show começou com risadas e, gradualmente, eles passaram para outros assuntos. Primeiro, eles falaram sobre seu histórico familiar. Em segundo lugar, a razão pela qual ele fundou o monstro, bem como seu crescimento explosivo ultimamente. Em terceiro lugar, o fascínio da cirurgia plástica.
E, finalmente, até mesmo a coisa que muitos espectadores estavam sem dúvida curiosos sobre, o tesouro criado pelo ferreiro Urk. Kim Sae-jin, visto na tela da TV, não mostrou um momento de nervosismo e continuou suavemente com a conversa. Foi o momento em que as habilidades, eloquência e voz agradável mostraram seu verdadeiro valor. Pensar em si mesmo dessa maneira foi apenas um pouco. Mas a verdade era que a combinação de sua voz agradável, excelente eloquência e o rosto bonito visto na tela da TV o fizeram parecer um homem gentil e maravilhoso. Como que para reforçar essa noção, a audiência do programa aumentou 2,5 vezes. As reações dos telespectadores também foram muito positivas. E depois de fazer essa única aparição, seus seguidores nas redes sociais aumentaram em mais 200 mil. Se fosse, portanto, então, não era essa a prova de que todos pensavam a mesma coisa que ele e não o caso do simples narcisismo? Mestre da guilda. O leilão começará em 3 horas. E assim, como Sae-jin estava profundamente submerso no narcisismo que não estava, Jo Han-sung abriu a porta e entrou na sala de espera. Ele havia penteado o cabelo para parecer limpo e arrumado para a ocasião, mas como se quisesse mostrar o quão nervoso ele estava. Seus dedos estavam tremendo visivelmente. Como é a situação atual? Sae-jin perguntou. Haha. Não é brincadeira por aí, senhor. Talvez seja o primeiro leilão de um item de grau tesouro em eras que é o culpado. Mas, independentemente disso, ouvi dizer que há 10 helicópteros voando acima da casa de leilões de um voo enquanto falamos. Aparentemente, havia mais. Mas parece que, devido a preocupações de segurança, eles tiveram que ser aterrados. Jo Han-sung mudou o canal na TV, dizendo que Sae-jin deveria ver por si mesmo. Neste momento, era sábado à noite de acordo com a programação regular. Os programas de entretenimento deveriam estar nos canais públicos de radiodifusão. Mas quase todos eles estavam cobrindo o leilão que estava sendo realizado no Yunvoo. Às 8 horas desta noite, o processo de leilão para o trabalho de agitação do céu criado pelo ferreiro Oak finalmente ocorrerá. A arma que foi unanimemente julgada como o grau genuíno do tesouro por 10 juízes das associações de ferreiros locais e internacionais é agora nomeada como. A casa de leilões de Yunvoo vista dentro da tela da TV parecia muito ocupada. Havia aparentemente dezenas de milhares de pessoas comuns se reunindo nas proximidades da ilha Sebi, onde a casa de leilões estava localizada. E os guarda-costas profissionais estavam trabalhando incansavelmente enquanto o fluxo de indivíduos de alto valor continuava a entrar no local do leilão inabalável. Realmente, podemos até ver que o cavaleiro mais bem classificado da Grã-Bretanha, Arthur Fonterre, também veio. Anteriormente, o Sr. Fonterre havia expressado fortemente sua determinação em adquirir esse tesouro em suas postagens de mídia social, bem como em entrevistas com vários meios de comunicação coreanos. É um fato bem conhecido que ele enviou inúmeras mensagens de vídeo para o presidente Kim Sae-jin e o ferreiro Oak. Ali. Acabamos de ver o primeiro-ministro do Japão, Sr. Naraka, entrando no local do leilão. As câmeras filmaram o primeiro-ministro japonês entrando no local do leilão com pressa, como se alguém estivesse ocupado perseguindo-o ou algo assim. Kim Sae-jin soltou uma risada oca. Aquele cara tinha aparecido no final. Depois de toda aquela conversa fiada sobre algum orgulho nacional e se ele estava vindo ou não. Ouvi dizer que o primeiro-ministro japonês está pessoalmente acompanhado por 20 estranhos cavaleiros também. E todos eles são supostamente níveis mais altos.
Acho que os japoneses e seu forte desejo de adquirir a mercadoria estão agora em nível nacional. Não importa o quão valioso fosse um equipamento. Se não houvesse ninguém capaz de usá-lo, seria uma perda de tempo de todos. Além disso, se um cavaleiro não se tornasse seu novo proprietário, havia um perigo real de a espada se tornar parte do chamado portfólio de investimentos futuros e apodrecer em algum cofre mal iluminado em algum lugar. Foi por isso que Saidin colocou uma condição para a compra. Os únicos elegíveis para comprar a arma eram os cavaleiros e mesmo entre eles, aqueles sem habilidade seriam eliminados do processo através da avaliação do URC. Sério? Sim. Senhor. Mas além disso, você deveria estar se preparando. Senhor. Johan Sung mexeu nas bordas de sua gravata mais uma vez antes de respirar fundo. No entanto, Kim Sae-jin simplesmente esperou, enquanto seu olhar alternava entre seu telefone e Han Sung. E depois de uns 3 minutos se passaram assim. Seu celular começou a tocar. Ah! Bem. Eu. Vai ter que aparecer um pouco mais tarde. Quero dizer, nossa mercadoria é o final do leilão. De qualquer maneira. Deixando para trás o pânico Johan Sung. Sae-jin apressadamente moveu os pés. A chamada foi de Yu Baek-song. O melhor momento para o compartilhamento de informações confidenciais foi agora. Quando quase todos os agentes do CID foram designados como guardas do local do leilão. Sentindo-se estupefato, os olhos de Kim Sae-jin se estreitaram para uma fenda. Isso é absolutamente tudo o que eu poderia descobrir. Mais do que isso. Bem. E o Baek-song apontou para o envelope pardo com uma expressão ligeiramente desconfortável. Mas essa não era a razão pela qual Sae-jin estava se sentindo irritada no momento. Ei! Que diabos? Eu pareço um criminoso para você. Embora eles estivessem na casa de Yu Baek-song, havia um grosso vidro de placa entre ele e ela. Do tipo que se poderia encontrar em uma sala de visitas dentro de uma prisão. Não. Isso não era estritamente preciso, pois havia orifícios de ar naqueles vidros na sala de visitas. Este lugar estava tão apertado que eles estavam realmente conversando através de seus telefones celulares. Não pode ser ajudado. Afinal, seu cheiro rouba meu julgamento. Em qualquer caso, verifique os documentos primeiro. Sae-jin estava profundamente insatisfeito com esse arranjo. Mas, independentemente disso, ele ainda pegou o envelope. O conteúdo é o resultado de procedimentos secretos de autópsia realizados por nós, a Agência Nacional de Polícia. Até examinei os últimos registros disponíveis para ter certeza. Mas é só isso. Ele lentamente absorveu o conteúdo dos documentos. Não havia muita informação para passar apenas 3 páginas. Mas ele fez o seu melhor para não perder uma única carta. E a informação contida nele era chocante para ele. Para dizer o mínimo. Kim Jae-yuki, barbaramente assassinado por vampiros enquanto voltava para casa depois de completar seus deveres. Seu cadáver rasgado. O caso agora é classificado como homicídio com rancor suspeito de ser o motivo depois que o sangue da vítima foi encontrado praticamente intocado dentro do corpo. O restante das informações foi apagado. A análise do conteúdo sanguíneo de Kim Jae-yuki revela que apenas 88% dele é baseado em humanos. Um de seus ancestrais é suspeito de ser não humano. Jin So-young, solicitado para o programa de proteção a testemunhas do CID. Seu paradeiro foi vazado.
resultando em seu estupro e assassinato por vampiros. Depoimentos de testemunhas oculares indicam que a vítima foi vista conversando com um homem desconhecido por um período considerável de tempo. Suspeita-se que o conteúdo da conversa seja em relação ao filho dela. Após a recuperação do influente símbolo da casa de Báthory na cena do crime, o principal suspeito é agora visto como um vampiro da família Báthory. Todas as informações excluídas. Algo estava tentando sair de sua garganta e ele não conseguia nem engolir a saliva. Tenho certeza de que há muito o que absorver. O resultado da autópsia mostra que, embora ele fosse um pouco peculiar, seu pai era um humano. Afinal, é um pouco exagerado chamar um 88% como Alflin ou Quarterlin. Certo. E como sua mãe era definitivamente humana. Você não precisa se preocupar com o que você é. Você também é humano.